Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje é 27 de abril de 2024, sábado. Vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. Estamos vendo a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Hoje, iniciamos ontem o capítulo 3. Hoje é o capítulo 3 de Efésios, versículos de 3 a 5. Diz assim a palavra de Deus. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Amém? O capítulo 3 de Efésios, Paulo faz aí uma oração pelos gentios, e assim, é a vocação dos gentios, o chamado dos gentios. E vamos aqui refletir nessa palavra, o que é que nós podemos aprender dela para a nossa fé, para o nosso crescimento, porque para aqueles que creem na Bíblia como palavra de Deus, eu creio assim, tá certo? Versículo 3 começa dizendo assim: pois segundo uma revelação, Paulo, ele tem compreensão que ele recebeu de Deus uma revelação para mostrar aos gentios essa verdade, que é o Evangelho de Jesus Cristo, tá certo? Então, revelação, ela é algo recebido direto de Deus. Isso é revelação, um dom de Deus, dado ao profeta que recebe a revelação, ao servo de Deus que recebe a revelação. E Paulo sabe muito bem que ele recebeu de Deus isso que ele está ensinando aqui aos Efésios, aos gentios, que chega até nós, cearenses gentios, tá certo? Deixa eu ler aqui 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, só para fazer menção da questão da revelação, que diz assim: mas o que profetiza fala aos homens edificando, exortando e consolando. A profecia tem que cumprir essas três coisas, tá certo? Edificar, exortar e consolar. Só citando aqui a profecia, tá certo? Então, Paulo tem a compreensão que ele recebeu por revelação, isso que ele está ensinando, tá certo? Aqui, escrevendo nessa carta. O versículo 3 vai continuar dizendo ainda assim: me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. O mistério é Cristo, agora revelado aos gentios, tá certo? Nesse sentido, não tem mais mistério. Cristo já está revelado faz tempo, há 2000 anos, 2024 anos. Então, Paulo está dizendo aqui, essa revelação ela me foi dada, assim, para que pudesse você conhecer o mistério. E ele diz, conforme escrevi resumidamente, ou seja, já escreveu ali no capítulo 1, 2, e entrando pelo 3, ele vai dizer, escrevi resumidamente para que vocês possam entender esse mistério, tá certo? Então, o mistério é Cristo revelado aos gentios, que não tinham parte, e agora tem. Isso é gracioso. Você que está ouvindo, você que não crê em Cristo, você pode ter parte na graça de Deus, na salvação. Isso é maravilhoso, tá certo? Paulo é esse servo de Deus. Deixa eu ler aqui Colossenses 1, 27, que diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A glória é a glória de Deus revelada em Cristo, essa salvação que vem, a manifestação da glória de Deus. E quem crê participando dessa glória que aponta para a eternidade, é coisa grande mesmo, não é coisa pequena não. Se você pensa só nesse mundo, cuidado para você não desfalecer hoje. Crê em Cristo que vale pela eternidade, tá certo? Aqui o versículo 4 vai continuar dizendo assim: pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. O mistério de Cristo é a revelação de Cristo ao gentio, você já sabe. Portanto, Paulo, o que chama atenção é que Paulo tem esse cuidado de dizer assim: pelo que, quando ledes, podeis conhecer. Olha, a fé não é alienada. A fé é
conhecimento de Deus, é convicção, é conhecimento. A fé torna você mais sábio com relação a Deus e à vida. Quem aliena é a religião, que faz você crer em qualquer coisa, em santo de barro, faz você crer em copo d'água, em sal, em preto velho, não sei o quê. Quem aliena é a religião. Paulo está escrevendo aqui, pelo que, quando ledes, ou seja, quando vocês lerem isso aqui, vocês possam compreender. Fé é compreensão, não é alienação. Amém? Alienado é o religioso, que crê em tudo, menos em Cristo, tá certo? Portanto, amado Paulo, ele vai dizer, vocês possam compreender a revelação de Cristo. E é pelo discernimento. Discernimento é um dom espiritual. Amém? Discernir as coisas naturalmente, há um discernimento natural. Isso é uma capacidade, um dom natural dado a todos os seres humanos. Mas o discernimento espiritual é dado a quem crê em Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo, pela fé que vocês têm, vocês possam discernir e vocês possam compreender. A fé não é alienadora, a fé é esclarecedora. Amém, querido? Quem aliena é a religião. Amém? Paulo está dizendo isso, portanto, eu acho isso muito gracioso, porque eu vivi alienado por muito tempo, me ajoelhando diante de imagens de escultura. Se você ler no Salmo 113 na Bíblia Católica, você vai ver lá a proibição. Se você ler no Salmo 115 na Bíblia Protestante, você vai ver lá, é o mesmo texto, só altera o Salmo porque há uma alteração na posição. Mas, amados, isso é gracioso. Paulo chama atenção para uma fé compreensível, fé real, que entende, que sabe em quem está crendo. Amém? O versículo 5 vai dizer assim: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Amém? É o Espírito Santo que revela Cristo. Amém? Cristo veio, falou, anunciou, e ele disse, olha, eu vou, Pai, vou mandar o Espírito, e o Espírito agora revela. Paulo, quando ele está falando aqui de Cristo, já tinha subido ao céu, ele recebe a revelação pelo Espírito, por isso é que ele fala com propriedade, tá certo? Então, Paulo ele vai esclarecer, é um mistério, assim, é Cristo que você já sabe, já foi revelado, mas já agora não tem. No passado as pessoas não entenderam a revelação de Cristo, mas agora, no presente momento, Cristo está revelado a todos, a você que abrir seu coração para Cristo nesse dia, nessa manhã, na hora que você abrir, e o Espírito Santo há de esclarecer. Aí, nesse sentido, Paulo está dizendo, olha, a bênção que era dada aos judeus, agora os gentios foram incluídos nessa bênção. E é revelado pelo Espírito. E o Espírito falou aí através dos apóstolos e dos profetas, os profetas atuais que falam ainda, continuam falando. Eu estou falando pela palavra de Deus, isso é profecia de Deus pela palavra. Amém? Lembre-se que a profecia tem que edificar, exortar e consolar. Tá certo? Nessa profecia que você tem 10 e amanhã vai ter 1 milhão, não. Cuidado, isso aí pode ser do diabo, isso é uma coisa perigosa, tá certo? Deus dá riqueza, mas não é dessa forma não, tá bom? Portanto, amados, aqui Paulo vai nos trazer esse esclarecimento. Em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, aos homens comuns, que não era da descendência de Israel, não foi dado a conhecer, mas agora foi revelado pelos santos apóstolos, os apóstolos de Deus chamados, os 12 ali chamados. Paulo completa a relação que Judas era dos que não querem Jesus, tá certo? Isso aí, o destino dele é o inferno mesmo, tá certo? Portanto, amado, aqui uma palavra breve para você, tá certo? Eu vou só ler aqui Hebreus capítulo 1, versículo. Não vou ler o texto, não. Vou só dar a ideia de Hebreus capítulo 1, versículo 1, que vai dizer que Deus falou no passado através dos seus mensageiros, dos profetas e tal. E vai dizer, mas nos últimos dias nos falou pelo seu Filho, através de Jesus Cristo. Os últimos dias é desde que Jesus veio à Terra, desde que ele nasceu. Começou os últimos dias, tá certo? E nós estamos vivendo os últimos dias desde lá. Já se passaram 2024 anos. Um dia para Deus é grande, tá certo? Oh, aleluia. Pedro explica isso, tá certo? Que um dia para Deus é como 1000.
Mas, amado, essa palavra para você nessa manhã de sábado, tá certo? A fé é esclarecedora, tá certo? Tenha cuidado, religião deixa você alienado. Religião faz você crer em todo bicho, menos em Cristo. A palavra que eu trago aqui para você é para que você possa crer em Jesus Cristo, porque Ele é o Filho de Deus que morreu, ressuscitou para nos salvar e nos justificar diante de Deus. Que o Senhor te abençoe. Paulo aqui está falando graciosamente para que você possa ter essa fé compreensiva, entenda isso. As pessoas dizem que os crentes são alienados. Oh, Jesus! Os crentes são pessoas convictas da verdade. Deus te abençoe. Deus revele-se a você. Abençoe a tua casa e a tua vida, em nome de Jesus. Amém.